Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Spinelli, sou a host do ArquiTalks, uma produção do Clube Casa Design. E hoje temos uma profissional muito especial aqui conosco. Ela é um exemplo de empreendedorismo, a Letícia Garim. Ela aprendeu o gosto por vender desde cedo com a sua mãe. Depois ficou durante 8 anos na área bancária e fez uma transição corajosa para seguir o sonho de projetar. Em pouco tempo, transformou o seu escritório, o Letícia Garim Arquitetura. E nós vamos mergulhar na história de carreira e nas conquistas e descobrir como, na sua visão, a arquitetura tem um poder de impactar e transformar a vida das pessoas. Fica com a gente que hoje o papo está imperdível. Letícia, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Tudo incrível aqui, toda a estrutura de vocês. Estou apaixonada. Eu que agradeço. Querida, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória. Como é que foi esse início da sua jornada? Então, eu comecei trabalhando muito cedo já com vendas, né? Minha mãe vendia uniforme de escola, na escola que eu estudava, né? Que é a Fundação Bradesco. E desde os 6, 7 anos de idade, eu já ajudava ela a auxiliar vendendo uniforme. E ela vendia dentro do carro dela. Então, ela abria o porta-malas do carro e a gente vendia, né? Por muitas vezes, né? Minha mãe foi muito criticada, né? Zoavam ela falando que era camelô, e realmente era, mas foi ali que a gente conseguia conquistar, né, cada mês o salário da minha mãe, e aí ali começou a abrir os olhos desde pequena, como tratar um cliente, como trabalhar com vendas. Eu brinco, hoje minha mãe trabalha comigo, né, depois a gente vai se aprofundar nessa história, mas eu brinco que se der pedra, minha mãe vende, e aí eu aprendi isso muito com ela também, ela é minha inspiração desde o começo. E aí eu gostava, né, de trabalhar, ajudava dentro de casa, e desde os 16 anos eu comecei a trabalhar dentro de um banco, né? Então era a matriz, eu trabalhava com a parte administrativa, financeira, era a menor aprendiz, acho que ganhava R$ 400. E era muito legal porque além de trabalhar, tinha os dias de curso, né, como era menor aprendiz. Então ali eu aprendi um pouquinho sobre administração também. Aí por lá eu fiquei 8 anos e eu já estava dentro, né, da faculdade. Então eu já estudava arquitetura, estudei na Belas Artes. E aí foi um investimento bem alto, que tudo que eu ganhava no banco ia para a mensalidade, né? Era uma mensalidade de 3 mil e pouco. E aí tudo que eu ganhava ia quase 100%. E aí eu vendia vale-refeição, meu vale-alimentação para as minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, né? E me salvavam para ter dinheiro para comprar material, livro. Então, foram uma rede de apoio muito grande para mim na época. E aí, faltava 2 anos para me formar. Eu falei, e aí, gente? Estou aqui trabalhando com administração, financeiro e arquitetura, né? Como que vai ser? E aí, eu falei, quer saber? Eu vou me arriscar, né? Porque quem que vai contratar uma arquiteta sem experiência na área? Tinha experiência com outras atividades. Aí, quando faltava 2 anos para eu me formar, eu falei, eu vou me arriscar. E aí consegui acordo no banco, expliquei, falei, gente, não vim de família rica, né? Tô indo, né, para trabalhar com outro segmento, e foi muito legal que a gente conseguiu fazer um acordo. E aí, com o valor que eu recebi, né, dos encargos, eu consegui terminar de pagar a minha faculdade, porque eu fui como estagiária, então ganhava R$ 1.000 e a conta não fechava, né? Então, com fundo de garantia, todos os valores, foi o que realmente me ajudou muito, né? Fez toda a diferença. E eu falo assim, as pessoas que confiam, né, em nós. Então, eles confiaram, né, me dispensando, sendo que eu que pedi. E nunca voltei atrás, falando assim, né, vou processar isso e aquilo. Eu falei, não, porque é justo, né? Sim. Eu falei assim, a gente tem que ser honesto com quem ajudou. Porque aí o próximo que estiver passando pela mesma situação que eu, eles vão falar, não, você já vai processar, fazer isso, aquilo, então a gente não vai te mandar embora. Então, esse foi um dos pilares, assim, que eu segui a minha carreira, né? Essa parte de ser honesto, né? E justo, que a gente vai colhendo os frutos. Ética, né? Sim. Exato, fez toda a diferença, né? E foi isso que eu aprendi muito com a minha mãe. E aí, na época, minha mãe ainda vendia uniforme de escola. E ela, não, você é doida, vai sair, tem plano de saúde, tem isso. Falei, mãe, se a gente se apegar, né, aos benefícios, eu nunca vou ser uma grande arquiteta. Né? Eu sempre vou estar, né, com esses desafios, né? Vou me formar e aí eu vou continuar aqui fazendo administração, a parte do financeiro. Eu falei, não faz sentido para mim na minha vida mais. E na cabeça dela... Tem que se arriscar, né? Ela falou, não vai se arriscar, não vai. Ela me segurou o máximo que eu consegui. Eu falei, mãe, eu sinto que eu preciso voar mais.
E aí eu fui para um estágio, fiquei lá 2 anos, né? Ela até me contratou como arquiteta, eu levava clientes já para o escritório dela. E aí eu queria ainda mais. Eu falei, não, eu acho que eu quero entregar algo diferente, que não existe no mercado, com todo esse carinho que eu tenho, né? Esse cuidado, né? Criar uma experiência diferente para os meus clientes. Aí eu arrisquei de novo. Aí todo mundo fala, você é louca, você é doida. E é muito engraçado que hoje os meus melhores clientes são da época que eu trabalhava no Bradesco. Olha Então, só. os clientes falam hoje, Lê, você trabalhava tão bem quando você estava na recepção, na parte administrativa, financeira, e não era nem a sua área, né, de estudo. E hoje você, como arquiteta, com essa paixão, não tinha como não te contratar. Então, eu lembro de você com 16 anos, quando você entrou toda menininha, e hoje a estrutura que você tem hoje no escritório, então tinha que ser você a arquiteta do nosso lar. Então, é muito legal que a gente vai levando, né? Eu falo, o que a gente faz é um trabalho de formiguinha e a gente vai colhendo os frutos, né? Não tem outro resultado fazendo bem, né? Não, com certeza. Eu acredito que nada também é desperdiçado, né? Tudo que a gente... o que a gente vivencia, o que a gente aprende, a gente usa na nossa carreira de alguma forma ou na nossa vida de alguma forma. E é isso que eu queria saber de você também. Como você usou os seus conhecimentos dessa área, desse momento que você teve no banco? Foram 8 anos, né? Foram 8 anos. Como você usa hoje? Como você aplica esses conhecimentos hoje? Que você é super empreendedora, né, Lê? É muito legal, assim, eu acho que o primeiro passo, né, foi ter a minha mãe, né, que era uma microempresária, né, mesmo sendo a palavra camelô, né, que às vezes fica um pouco pejorativa, né, mas foi onde abriu meus olhos, né, de falar, se eu trabalhar muito e proporcional, eu vou receber o proporcional. Né? Então, é diferente, né? Quando a gente trabalha para nós. E no trabalhar no corporativo é uma outra visão, né? Que aí são muitos funcionários. Só o departamento que eu estava era 500 funcionários. Você tinha que decorar o nome de quase todo mundo. Então, era uma grande gestão. E aí eu tive o olhar tanto macro, né? De uma empresa de 20 mil funcionários dentro da própria matriz, né, que é a Cidade de Deus, e entender uma estrutura micro, né, que era o escritório de arquitetura que eu trabalhava, que era em torno aí de 10 funcionários. Então, o legal disso é que eu tive a visão, né, macro e micro de um negócio, e aí colocar isso dentro do meu escritório. Tantas coisas boas que eu aprendi e as coisas ruins que eu não queria levar para o meu escritório. Então, hoje, o meu escritório, eu crio experiências diferentes para a minha equipe. Então, hoje, toda quinta-feira, 1h da tarde, o time todo está no Pilates. Né? O escritório que paga é um investimento que a gente faz para ter qualidade de vida para o meu time. A gente vai em horário comercial, todo mundo faz 1 hora de almoço e depois vai para o Pilates, que é na mesma torre que o nosso escritório. Então, eu falei, o que as grandes empresas fazem? E eu posso colocar isso, né, de forma, né, micro dentro da minha empresa, né, com o pé no chão, claro, mas que faz toda a diferença, né? Então, hoje eu não vejo, assim, escritórios de arquitetura criando coisas diferentes, tanto para o time, para os próprios clientes, a experiência. Então, eu prezei muito a experiência do cliente, porque a gente trabalha com sonho. Né? Então, eu brinco, né, que é o investimento mais caro é a compra de um imóvel. Né? É mais caro, geralmente, que um carro, que uma viagem, que outros bens. Então, olha o investimento que o cliente está fazendo na compra de um imóvel. Então, ele está te contratando, né, para criar o lar dele, né, que criar a família, criar filhos, né, ter história, receber, né, os amigos. Então, a arquitetura é essa sensibilidade, né, a arquitetura junto com a psicologia. No escritório, quando a gente faz o briefing, a gente brinca que a gente é um pouco de psicólogo e um pouco de arquiteto para entender de forma profunda o que eles querem e traduzir isso dentro dos nossos desenhos. E legal que você faz isso internamente também. Eu ia te perguntar mais para frente, mas eu pergunto agora. Como funciona no seu escritório? Você tem uma visão muito forte de uma arquitetura humanizada e tudo mais, que foi um pouco do que você falou. Então, como você traduz isso tanto para a sua equipe quanto para os seus projetos? Eu acho que a arquitetura é tudo, né? Eu estava lendo um livro que o autor estava falando que a arquitetura é a única arte que você não pode rejeitar, né? Se você está vendo uma escultura, um quadro, você pode rejeitar, falando, não vou olhar esse quadro, não vou olhar isso, nem nada. A arquitetura não, você vive. Então, independente se você não quer olhar para ela, você sente a arquitetura, né? Então, a arquitetura realmente transforma a vida das pessoas,
tanto para coisas ruins quanto para as coisas boas. Então, por isso que eu estudo muito, né, para trazer um ambiente gostoso, confortável, porque no final, né, a arquitetura é feita de pessoas, né, que é a nossa frase dentro do escritório. Então, tanto nós, né, na era de IA, né, a gente criou um escritório. Hoje todo o meu time é feito de arquitetas formadas, realmente para ter uma equipe sênior, diferenciada, e tudo que eu aprendo eu compartilho com elas. Eu falo, gente, eu quero que vocês sejam melhores que eu, as melhores arquitetas desse Brasil, do mundo, para atender os nossos clientes. Então, legal que não é só a Letícia, né, Garim, é o time Letícia Garim. Né? E eu faço questão também dos clientes compartilharem com esse pensamento, né? Não é a Letícia mais pessoa física, né? Sim. É o escritório jurídico como um todo, né? Para ter a equipe toda. E a arquitetura é tudo, né? É o que a gente sai de casa, trabalha, anda nas ruas, né? Que é a arquitetura com o urbanismo. Então, a arquitetura está em todos os lados. Então, a arquitetura é a arte mais importante, né? Vamos se dizer, né? Que você está imersa nela 100% das vezes. Então, é incrível. Eu amo a nossa profissão. Muito bom. E me diz um pouquinho, como é a sua liderança hoje? Como você desenvolve a sua equipe? Entrando nessa parte que a gente já estava conversando mesmo. Então, hoje, a gente tem tudo bem segmentado por eu ter vindo, né, de um ramo corporativo durante muitos anos, né, com hierarquia. Então, hoje, no escritório, ele é muito bem estruturado, né? Então, hoje eu tenho o time de arquitetas, eu tenho a coordenadora, que ela fica responsável com os prazos, grupo de WhatsApp, que a gente que é arquiteto, a gente é meio doido, né? Grupo do WhatsApp, é isso, aquilo é obra, é fornecedor. O ponto principal da arquitetura é gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas comanda tudo. Né, tanto equipe de obra, cliente, gestão de time, equipe, né, de arquitetura. Então, a gente criou vários setores dentro do escritório. Realmente é uma empresa bem estruturada. Então, eu tenho uma pessoa que cuida do administrativo, financeiro. Eu tenho uma outra pessoa que fica com a parte de compras, né, receber o cliente no escritório. Né, eu que estou como CEO aí à frente de todos os outros gerentes, né? Eu tenho a coordenadora, o time de arquitetas, e aí a gente vai fazendo, né, toda a equipe. E a gente tem toda a metodologia. Então, hoje as meninas têm, eu brinco que é um manual, né, de como a Letícia pensa. Eu demorei 2 anos para escrever como que funciona, como que o cliente chega. Tem que passar o cheirinho. Tem o café X, tem o bombonzinho que vai no café. Então, a gente tem toda a nossa experiência do escritório e, para isso, tem tanto para o cliente, a gente tem a parte de projeto. Então, como que a Letícia pensa para fazer um projeto de iluminação? Tá lá tudo escrito, tem mais de 400 páginas com todos os detalhamentos e todo ano tem que atualizar, que a gente pensa de forma diferente. E o legal é que hoje, como equipe estruturada, elas compartilham comigo. Falam, Lê, olha, aqui a gente pode aprimorar isso, aquilo. Vamos mudar agora para outro programa, né? Com a IA, a gente está se atualizando muito. A gente está, né, fazendo transição de programas dentro do escritório também. Então, o legal é isso. A gente vê o que está vindo de novo no mercado. Né? Estar aberto, acho que é importante. Quando você muda essa mentalidade, não sou mais arquiteta, eu sou empresária, mudar essa mentalidade, abrir o campo de visão para outros segmentos que não são de arquitetura, né? Abrir o coração, que tem muito arquiteto, tem o ego, né? E aí falar, Lê, olha, tem um programa X, Y, Lê, olha, vamos ver isso, super legal, e aí estudar e trazer isso para dentro do escritório, se fizer sentido. Legal. Entrando nesse gancho, eu queria que você me falasse o que você acredita que é o novo morar hoje, então. O novo morar é exatamente você se sentir dentro da sua casa, né? A melhor coisa é você estar viajando e falar, nossa, vou chegar em casa com espaço gostoso, aconchegante. E o meu morar é diferente do seu morar, da outra pessoa, do outro morar, né? Então, eu acho que você entender essa sensibilidade junto com a psicoarquitetura, né? Essa ciência que você consegue entender de forma, né, com mais profundidade o sonho do cliente, né? Que não vai ser eu que vou morar. Né? Então, eu tenho que pensar muito na família, né? Quais são os sonhos, as necessidades, né? Os desejos, né? Lê, olha, eu penso mais para frente ter filho. Por enquanto,
não é um sonho de agora, mas tudo é um investimento alto. Então, a gente faz todo o planejamento dentro do escritório, né? Eu brinco que a gente somos as primeiras a saber quando os clientes estão grávidos, né? Porque eu falo, vocês têm que me avisar, pelo amor de Deus. Então, às vezes, está nas primeiras semanas. Eu falo, Lê, você é a primeira. Então, olha que honra, né? Eu acho que trabalhar com arquitetura é isso. É uma delícia. Diferente de outras profissões, né? Você fala, eu vou contratar um advogado. Você já pensa, ixi, é problema. Eu vou contratar isso, né? Ai, nossa, né? E a arquitetura não, você contrata feliz, com um sorriso. Eu falo isso pro meu time, né? Eu falei, gente, é uma profissão incrível. Porque os clientes contratam com brilho nos olhos, a realização de um sonho, né? Tá trocando, saindo de um apartamento pequeno, indo para o maior, comprando uma casa de campo. E aí a gente vira, no final, a arquiteta da família, né? Fala, Lê, você fez minha casa, agora você vai fazer minha casa de campo. E aí era uma época da pandemia que a gente não pegava muito fora, né, da nossa região. E aí tem uma cliente que falou, Lê, eu vendi tão rápido o meu apartamento, e é duplex, então duplex é difícil, cobertura, né? Sim. Que a gente fala que é o elefante branco, né? Eu vendi no primeiro dia a cobertura. A primeira pessoa que visitou, fechou. Então, eu quero você em Vinhedo. Eu falei, então, Vinhedo é tão longe. Eu, Letícia, eu te pego no seu escritório, coloco no meu carro, te levo até Vinhedo, você faz a medição, todo o projeto, e eu devolvo você para o seu escritório, mas tem que ser você. Então, isso que é legal, né? Eu falo, o melhor feedback é o cliente que volta, recontrata o nosso... retenção, com certeza. Volta, contrata o nosso trabalho, falou, nossa, que legal, né? Realmente esse é o resultado que a gente quer e cria essa experiência. E cada ano é diferente. Então, o cliente que me contratou há 3 anos atrás não é mais o mesmo escritório, tá totalmente diferente. E o legal disso é que ele senta e fala, Lê, uau, não sabia que você podia melhorar ainda mais essa experiência. Então, é um feedback muito gostoso, assim, dos resultados que a gente vem trazendo. Muito legal. É legal você tocar nesse assunto também. Você recentemente fez todo um rebranding, né, do seu escritório. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, o que mudou, como era antes, enfim, me conta disso. Então, sempre foi um sonho, né, ter o escritório físico. Eu fiquei... mais ou menos 2 anos home office, né? Foi a época de pandemia. E aí, a Letícia doida de novo. Não, mas você vai montar um escritório, todo mundo fechando, né? Escritório no meio da pandemia. E você pensando em abrir. E eu pensando em abrir. Então, eu sempre pensei diferente. Eu saio totalmente do rumo, né? Que a pessoa, não, vamos todo mundo fechar, economizar dinheiro. Aí você não paga aluguel, não paga isso. Funcionário tá de home office, economiza computador. E eu nunca tive essa mentalidade, né? Eu sempre foquei na experiência do cliente. Então, foi uma época que eu falei, não, eu vou montar meu escritório. Então, eu montei um escritório de 42 metros, pequenininho, né, com os principais fornecedores. Eu falei, não, eu quero que vire um showroom. E depois de 4 anos, eu consegui fazer o upgrade do escritório. Tem 1 ano que a gente está agora em 120 metros quadrados, consegui ampliar o escritório. E a ideia da ampliação veio junto com esse rebrand de marca, que aí eu falei, Letícia de 4 anos atrás, é totalmente diferente da Letícia de hoje. Então, eu estou fazendo tanto um rebrand Letícia, pessoa física, e o escritório físico também, o time, né? Então, todo o time abraçou, né, essa mudança e fez toda a diferença, né? Hoje, o escritório voa muito mais alto, porque eu tive coragem, né, de investir financeiramente, investir tempo, arriscar, para a gente chegar no cliente que a gente desejava, né? O cliente que quer realmente essa experiência, um escritório diferenciado, né? Com o seu design, com a sua assinatura diferenciada, algo bem exclusivo, diferenciado, que não vai ver, a Letícia está fazendo o meu vizinho. Eu vou chegar na casa dele e vou falar, uau, nem é a mesma planta. Eles brincam, falam, Letícia, não pode ser, você fez, tá totalmente diferente, né, o projeto. E essa é a ideia de fazer algo realmente bem exclusivo. E aí a gente cria toda a experiência, coloca laço na porta, a gente tem até o cheirinho, né, dos nossos projetos. Então, o legal é que a gente vai criando essa característica, né? E aí a gente chegou no cliente que a gente sempre sonhava, né, no escritório, o cliente que valoriza o nosso trabalho, o profissional, a assinatura de um bom design, de um desenho, um projeto executivo. E aí a gente só vem crescendo cada dia mais. E eu queria que você contasse, você contou para mim um pouquinho antes, como que é a experiência de fato de do cliente que vai no seu escritório? O que ele vai encontrar lá? O que é diferente dos outros escritórios de arquitetura? Então, hoje eu brinco que eu amo criar experiências diferentes. E cada ano que passa eu invento mais coisas, eu deixo meu time doido. Fala, não tô acreditando que você tá querendo inventar isso, não é possível. Eu falo, vamos que vai dar certo. Então, hoje no escritório, o cliente fecha com a gente e já tem um time específico só para fazer o pré-atendimento. Então, hoje a gente é super bem elogiado. Eu falei, Letícia, nossa, eu preenchi o formulário ontem, eu já estou sendo respondido hoje, já estou com reunião marcada para amanhã. E essa é a ideia, né? A gente tem um time muito rápido, né, para atender a nossa demanda, né, os clientes que nos procuram.
E hoje no escritório são 3 arquitetas que participam do projeto. Então, eu participo de todos os projetos, que eu acho que faz toda a diferença, Sim. né? Eu acho que quando a gente cresce, a gente não pode perder a mão, né? Então, os olhos do dono, né? É quem engorda o gado. Então, eu vejo como um diferencial. Eu acho que crescer mais dá, mas uma coisa que eu não quero nunca é perder a qualidade, que é o meu nome. Então, eu venho durante esses quase 7 anos de escritório, né? Vendendo a minha qualidade, a minha assinatura. Então, os clientes procuram por essa qualidade. Então, é algo que, assim, eu prezo muito. Então, a gente tem 3 arquitetas, eu, mais a coordenadora e mais outra arquiteta também que participa desse sonho. Então, o legal é que são 3 arquitetas escutando, entendendo a sua necessidade. Eu brinco que cada uma gosta de uma coisa e aí a gente consegue interagir, o cliente consegue entender melhor, né, o que gosta. Hoje, o escritório, eu criei um showroom. Então, o cliente fala, Letícia, eu quero ver um piso em 20 em 20. Eu falei, então vamos nessa sala, olha esse piso instalado. Aí eu brinco com as minhas, gente, não dá para pôr mais esse piso no projeto. Porque todos os clientes olham e falam, Lê, agora eu quero esse piso. Eu amei esse piso que você colocou aqui. Porque realmente, o escritório virou para ser um showroom. Então, eu tenho iluminação pico, que está super atualizada. Eu tenho os melhores acabamentos de marcenaria, né? Eu tenho mármore. Então, eu tenho tudo aplicado dentro do meu escritório. E aquela dúvida, Lê, e pia esculpida? Ou a pia de louça? Eu falei, calma, eu tenho 2 banheiros. Um esculpido e outro de louça, já para você entender essa parte mais técnica. Sim. Então, tem clientes que são mais técnicos e gostam, né, de entender mais no detalhe. Então, a gente tem muita paciência no escritório também, né, para explicar, entender. Eu acho que isso é o grande diferencial. E você abraçar o cliente, né? Hoje, a gente vive num mundo que as pessoas estão perdendo a saúde, tanto física, mental. Então, a gente tem que entender esse outro lado, né? Às vezes, alguma fase que a pessoa está passando e isso interfere todinho dentro do projeto também. Então, a gente brinca que a gente acalenta o cliente no escritório, né? Então, é uma equipe, tanto eu e as demais arquitetas, assim, é um trabalho bem diferenciado, bem exclusivo mesmo, para a gente conseguir, né, conquistar ainda mais o coração dos clientes. E ele fala, Lê, eu não quero mais viajar, que esse é o maior feedback. Lê, eu não quero sair da minha casa, eu não quero sair viajar, sair para um almoço, eu quero trazer as pessoas para dentro da minha casa. Ficou tão gostoso, tão aconchegante, que eu não quero sair, quero só ficar aqui. E você sabe que você está seguindo uma tendência, né? Eu li uma pesquisa recentemente da Euromonitor, que saiu agora em setembro, que é justamente isso, o público de alto padrão, ele quer realmente... essa é a nova tendência do morar. Então, é a casa experiência, né? É a casa experiência lá que ele vai ter, sei lá, a man cave dele, a adega dele, ou ele trabalha lá dentro, enfim, é a casa que ele não quer mais sair mesmo. É exatamente isso. Muito legal você... instintivamente, de certa forma, você ter esse olhar. A pandemia mudou muito esse olhar, né? Então, as pessoas hoje querem estar mais dentro das casas, né? Então, eu percebi muito que antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia virou outra. E eu vejo como as pessoas, assim, estão olhando com outros olhos dentro da casa. Antes, as pessoas, eu via muito assim, a pessoa quer ter o melhor carro e a casa estava abandonada, né? Porque o carro era o que mostrava. Hoje, não. A casa tem que estar blindada. Eu vou levar só as pessoas que eu realmente amo, meus amigos, família. Eu quero o mais aconchegante possível para receber essas pessoas, né? Hoje, nosso maior público são empresários, né? Então, fala, Lê, eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho tempo, eu tenho um restaurante, eu trabalho no Ceasa, ou isso, ou aquilo. E aí eu não tenho tempo de vida com a minha família, eu não tenho tempo, eu perco tempo no trânsito, eu perco tempo nisso, aquilo, eu não tenho tempo de viajar. Então, olha que profundo que é, você não tem tempo, você ganha muito dinheiro e não ter tempo com a sua família, não tem tempo de se divertir, como se você não tivesse direito. Então, o que a gente faz? A gente constrói a casa para criar essa experiência, né, para ele. Então, quando a gente constrói casa, né, que tem área externa, então a gente cria esses espaços que realmente a família consegue juntar, criar histórias dentro dela, né? E aí a gente tem outros elementos que elevam, né, tanto a autoestima da pessoa, a pessoa começa a trabalhar muito mais motivado, né? A qualidade de vida, você tá perto da família. Então a gente preza isso muito no nosso escritório quando a gente está desenhando, né? Não é só algo de design, é para sair na capa de revista. Não, nada disso. É para a pessoa ser feliz dentro da casa dela. Isso. É sobre isso. E me conta um pouquinho hoje, então, quais são as áreas de atuação do seu escritório hoje? Então, eu brinco que hoje a gente não é só o escritório mais de arquitetura, né? A gente virou uma grande empresa.
Eu falo que hoje eu sou 70% empresária e 30% arquiteta, e a tendência é só aumentar, porque eu amo esse mundo de empreender. Então, hoje, além da gente ter o nosso escritório de arquitetura, então a gente trabalha tanto com o projeto de interiores, reforma, né, arquitetônico. A gente tem uma loja de decoração que eu montei, por enquanto está só em e-commerce, né? Vamos ver quando lançar aqui o podcast, vou ter novidades. Mas a ideia é a gente abrir uma loja física, por enquanto ela é 100% virtual, e o nosso melhor cliente é um escritório de arquitetura. Então, a gente tem toda a parte de adornos, decorações, almofadas, e começou a loja como? Tem essências também, né? Tem essências, então começou pela essência. Por quê? Eu gosto de criar experiência. Então, nossos clientes, quando recebem, a gente começa o projeto, a gente dá um kit que a gente chama kit de boas-vindas. E aí tinha o sabonete, difusor. Aí eu fui incrementando. Aí era bolsa, aí agora é uma bolsa de couro maravilhosa. Ah, que delícia. Aí é caderninho, aí quando tem criança a gente coloca mais algumas coisas, incrementa. Então, o cliente nos escolheu a dedo para realizar esse sonho. Então, é um presente a gente ter eles, né? Então, eu retribuo esse presente. Eu acho que eu gosto muito de retribuir com carinho como um formato de presente. E aí começou, Lê, nossa, mas que cheirinho gostoso. E aí era o cheiro do nosso escritório para o cliente colocar na casa dele e lembrar da gente para a casa nova. Então, olha que legal essa experiência. E aí falou, Lê, mas e aí onde eu compro o refil, isso? Eu falei, compra nesse link, né? Que era do site, né? Do fabricante e tudo mais. Eu falei, aí eu chegava na casa do cliente, aí os 4, 5 banheiros... O sabonete, eu dava um kit, todos os kits. Eu falei, não, eu tô perdendo o negócio. E aí eu falei, não, então acho que vai dar bom. E aí eu comecei com o sabonete difusor. Deu super certo. Aí eu falei, vamos colocar umas decorações, porque às vezes tem cliente no começo, né, da carreira do escritório, os clientes não tinham condições de comprar decoração, os adornos. A prioridade era sofá, mesa, geladeira. Sim. E faz parte, né, de todo o processo, né? E aí eu falei, mas eu queria tanto decorar para ele ver como que fica, né? E aí, às vezes, eu levava até a minha decoração do escritório, da minha casa, no começo. E aí o cliente, Lê, eu quero ficar. Eu falei, eita, quer ficar a decoração? É da minha casa. Eu gosto dessa almofada. Eu gosto disso aqui. E aí era um momento importante, porque era o momento que eu tirava as fotos com a fotógrafa, né? Então, eu precisava dessa decoração. E aí eu falei, bom, então eu posso implementar mais um pouco. E aí comecei, aí coloquei a almofada. Aí meu marido começou a trabalhar comigo. Aí ele falou, não, onde já se viu comprar 30 almofadas de uma vez? Olha o volume, onde a gente vai guardar isso? E aí o estoque até hoje é no meu sogro e na minha sogra, que é do lado do escritório. E aí eram volumes grandes, né, de produtos, caixas. Aí ele falou assim, não, é muita almofada. Não vai dar certo. Onde já se viu comprar tanta almofada? Confia! A gente vendeu em 1 semana as 30 almofadas. Nossa, em uma única ambientação. E aí ele virou a chave dele, né? Que ele também trabalhava no Bradesco, ele fez transição de carreira. Eu falei, preciso de alguém trabalhando comigo urgente para me ajudar no administrativo e financeiro. E aí ele veio complementando o time, tem 3 anos, e aí fez toda a diferença para o escritório crescer. Aí ele toma conta dessa frente da loja. E hoje ele fala, se a Letícia falou que isso aqui vai dar bom, essa decoração, eu confio e compra quantas você quiser. Então, a loja começou assim, né? Com esse pedacinho. E aí, a gente abriu a loja, né? Virtual. E aí, a gente consegue agora fazer em consignação para algumas arquitetas que lá atrás, como eu não tinha tantos projetos, o cliente não quer comprar. E aí, a gente consegue emprestar, mesmo que o cliente não compre nada. Mas a gente empresta. Porque eu lembro da Letícia lá atrás, que ninguém queria emprestar. Porque eu não vendia nada. Então, acho que isso, né, vai confortando a gente, né? De falar assim, eu tô ajudando alguém, uma outra arquiteta que, né, tava na mesma posição que eu tava lá atrás e hoje eu consigo ajudá-la também de uma outra forma. E aí, outro business, né? Hoje eu sou mentora de outras arquitetas, então agora, 2025, eu lancei a minha mentoria e veio disso. Lê, eu tô desistindo da profissão, não tá dando certo, não tô captando cliente. Eu vejo você crescendo, eu vejo a sua história, eu vi que você não é herdeira, né? Não veio de família simples, lá de baixo. E como você consegue captar cliente de alto padrão, né? O que você fez? E aí, numa conversa, eu sempre ajudei minhas amigas. Não, mas faz isso e aquilo. E Instagram, pega isso aqui, né? Mexe nisso e naquilo. Aí eu falo assim, Lê, eu queria mais. Eu falei, mas como mais? Não, eu queria uma coisa assim, mais direcionada, uma apresentação. E aí comecei. Aí eu comecei a fazer uma mentoria de mulheres empresárias, né? E a minha mentora falou assim, Lê, às vezes, né, Deus está
colocando coisas na sua vida e a gente não tá aceitando. Porque eu nunca quis falar para arquiteto. Falei, não, a gente é um bicho difícil, né? Eu falei, eu não quero falar para arquiteto. E aí começou a ler isso, eu falei, não, eu não posso deixar essa arquiteta desistir da profissão, que é uma profissão tão linda. Eu tenho uma trajetória tão linda e eu sei que tem como você chegar lá, né? Eu tenho o meu passo a passo, eu tenho a minha história. Então, tudo que eu construí nesses 7 anos, eu entrego em 2 dias para elas, em uma imersão. E aí fez toda a diferença, né? Tá sendo um sucesso, elas estão amando. E aí o propósito vem aumentando, né? E aí a gente pensa em outros business, mas por enquanto a gente está nesses, né? De loja, escritório, de arquitetura, a mentoria, mas é algo que, assim, mexeu muito comigo, que hoje eu recebo, falou, Lê, lá atrás eu lembro como eu cheguei querendo desistir da profissão e você tá me dando uma oportunidade de eu amar. Lê, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua mentoria, que eu sei que é um pacote completo. Como que funciona para quem tem interesse de participar da sua mentoria? Me conta como são esses 2 dias e depois, né? São 6 meses, né, de mentoria, não é isso? 6 meses. Eu quis criar algo que realmente não existe no mercado de arquitetura. É algo que elas tivessem resultados e eu conseguisse acompanhar. Então, por isso que é um grupo bem seleto, né? Dentro do meu escritório físico. Então, a primeira turma eu recebi arquitetas do Paraná, do Maranhão, né, da Bahia. Não. Então, foi muito legal. Eu falei, gente, que propósito realmente de Deus. Esse é o maior feedback. Vim pessoas de outro estado para a primeira turma, que eu falo que a primeira turma é o meu xodó, né? Porque confiaram quando não tinha nada, não tinha vídeo, não sabia o que ia acontecer, né, nos bastidores. Então, eu entrego tudo que eu construí nesses 7 anos, eu entrego o meu passo a passo. Né, nesses 2 dias, é um sábado e domingo, das 9 até, eu brinco que é 100 horas para acabar, que geralmente é até 10, 11 horas da noite. Aí, quando vira o dia, você fala, Lê, eu tive dor de barriga, eu não conseguia raciocinar, eu me tremi toda, eu cheguei em casa, tive que tomar remédio para dormir, porque era muita informação. E essa é a ideia, né? É entregar tudo, né? Que todo mundo fala que vai entregar e não entrega. Eu realmente entrego. Eu entrego até meu faturamento desde 2018 no escritório, quanto que a gente faturou e vem crescendo. E números, né? Eu brinco que números contam histórias, né? Então, nada como a pessoa ver o número e entender como que a Letícia cresceu, o que ela fez exatamente nesse mês para crescer. Passo a passo mesmo. É um passo a passo. Então, legal que a gente constrói isso, esse relacionamento durante esses 2 dias. Depois, elas ficam dentro do meu escritório em horário comercial, uma de cada vez. Então, as que são de fora, eu já marco logo na sequência depois da mentoria, né? Por conta de custos, né? De deslocamento. E elas ficam em imersão no meu escritório em horário comercial. Então, com a minha equipe, porque é fácil, o que a Letícia falou, mas quero ver se isso na prática se é exatamente o que ela falou. Então, elas vão ver minha equipe, eu fazendo gestão de pessoas, minha equipe fazendo captação de clientes. Então, eu estou em reunião com o meu cliente presencial. Como que é a experiência do cliente? E aí é legal que elas veem Letícia correndo, né? O time correndo, joga cheirinho no corredor, já coloca o pão de queijo para assar. Então, esses detalhes, né, que eu ensino na mentoria, toda essa experiência. Teve uma aluna que ela participou dentro da sala de reunião, ela falou, Lê, que legal, você tem brinquedo para criança de todas as idades. Então, a mãe estava com 2 nenéns, e aí ela não estava conseguindo prestar atenção. Aí eu tenho a minha mãe, que é meu braço direito, né? Hoje minha mãe trabalha comigo, eu falo que foi minha primeira funcionária e eterna. Então, tem mais ou menos uns 5 anos que ela deixou de trabalhar como camelô e ela trabalha 100% dentro da minha empresa. Então, a minha maior honra é essa. Eu acho que a gente tem que honrar pai e mãe, né, para a vida toda. E minha mãe é tudo para mim. Então, essa não tinha inspiração. como. Não tinha como não ter ela. Eu brinco que às vezes ela fala, eu não tenho formação, eu não sou isso, eu aquilo. Eu falo, mãe, você é minha melhor funcionária, eu não consigo te substituir por mais ninguém, que você é única. Os clientes vêm falar, eu posso não estar na reunião. Pergunta, e a mãe da Letícia não tá aqui hoje? Pode não perguntar de mim, mas da minha mãe, 100% das vezes o pessoal pergunta. Então, o legal é que elas conseguem ver esse carinho, né? Dentro dessa imersão desse um dia no horário comercial, como que é o atendimento, quais são as funções de cada um lá dentro, né? Como é essa captação, como que eu vou na obra, como que a gente monta, conversa com o cliente, quando é reunião online, como que funciona. Então, elas têm essa imersão, como que é em um escritório, que tem escritório físico, como que funciona essa dinâmica. Eu fico acompanhando elas durante 6 meses. Depois, né, nesse meio termo, né, de 3 a 4 meses, eu vou até o escritório delas para ver se o que elas aprimoraram, o que elas estão errando, acertando. Então, eu tenho uma visão muito boa, estratégica e de forma empresarial. Qual que é o erro? Eu tenho essa visão muito fácil para mim, isso é muito tranquilo. Falar, você está errando isso. Não só com a arquitetura, mas com outros segmentos. Eu tenho amigas que são médicas, advogadas, falei,
você me deu uma dica aqui, eu tô ganhando muito mais dinheiro com isso. E aí eu trouxe, né, para o cenário de arquitetura para as minhas mentoradas. Então, eu vou no escritório delas e aí eu falo, isso aqui você ainda tem que melhorar, vamos fazer isso. Então, é o dia inteiro que eu fico mapeando. Quero ver como que você apresenta o projeto para o seu cliente. Eu vou estar dentro dessa reunião e ver como que ela está fazendo essa reunião, o que ela está errando, acertando. A minha cliente do Maranhão mesmo, ela falou, Lê, eu estou vendo tanto valor na mentoria que eu quero que você venha até o meu escritório físico, eu pago todos os custos, porque eu quero que esse dia não seja online, seja presencial com você aqui no meu escritório, que eu quero que você conheça o meu time, veja realmente no detalhe o que eu estou acertando, o que eu estou errando, para aprimorar ainda mais. E além disso, eu brinco que tem a cerejinha do bolo, que hoje, graças a Deus, a gente consegue captar muitos clientes, né? Tem clientes que não conseguem fechar os nossos honorários, nosso trabalho, às vezes não é aquele momento. E aí eu falo, né? Você não consegue fechar com a gente, mas eu tenho as minhas mentoradas, né? Que tem um projeto, né? Como não tem uma equipe tão grande, os custos são menores, né? São arquitetas que eu confio, porque foram treinadas por mim. E eu consigo indicar. Então, o que acontece? Eu indico os meus clientes que não conseguem fechar os meus projetos para elas. E elas estão amando, né? Que imagina você nem precisar se esforçar tanto, né? Na captação. E aí já é um cliente de indicação, que o cliente de indicação pesa. Então, eu falo, não, eu nem vou cotar com outros arquitetos. Se a Letícia indica essa aluna dela, então eu vou orçar. Vou fazer, sim. Vou orçar, e aí elas estão tendo muito resultado, e aí elas brincam. Eu falei, a mentoria virou cashback, né? Porque o valor que eu investi na mentoria, eu tô resgatando. E no final, não tô só resgatando, né? Eu tô faturando ainda muito mais o valor que eu investi. Aí elas brincam. Eu falei, e aí, né? A gente é da primeira turma. Agora eu quero continuar, né? Eu quero renovação. Como que vai funcionar? Eu quero renovar, não sei como, mas eu quero continuar esse crescimento, que eu vejo como que você cresceu, né, tanto e tanto, né? E eu quero continuar esse acompanhamento junto com você, porque é um acompanhamento bem próximo. Então, recentemente eu fui a convite de uma loja na Gabriel Monteiro, um convite bem exclusivo falando sobre IA, né, dentro do mercado da arquitetura, com um head assim muito legal. E aí ele apresentou vários estudos de fora do Brasil. E aí eram 30 arquitetos. E aí o que eu fiz? Falei, posso convidar algumas arquitetas especiais? Convidei as minhas mentoradas. Então, podia ser que elas nunca tivessem a oportunidade de participar de uma palestra com esse cara, né, falando sobre IA. Então, tem alguns convites que eu consigo colocar elas. Na próxima semana, eu vou com elas fazer compras da minha loja de decoração. Eu falei, quem quer ir comigo? Aí as de fora ali, eu quero ir. Eu falei, não tem problema, vocês vão estar comigo online. Então, uma das minhas mentoradas vai me gravar. Eu vou falar, gente, ó, eu penso na decoração assim. Porque é outro negócio. Você vender um serviço de arquitetura é uma coisa. Você vender um produto é totalmente diferente. Então, você tem que ter uma sensibilidade totalmente oposta. Porque você pode investir muito no produto e o produto fica lá 4 anos parado, que foi o que aconteceu comigo no começo. Então, eu tenho essa visão e eu mostro isso para ela. Eu falo, gente, ó, isso aqui sai, isso aqui não sai. Isso aqui é mais caro, mas isso aqui você consegue faturar mais. Sim. Isso aqui é uma coisa que você consegue ir para um cliente com custo-benefício, poder vender. Então, elas vão estar comigo esse dia, semana que vem, vendo qual que é o olhar da Letícia fazendo compras para a loja dela. Então, é legal que é um diferencial nosso da mentoria, que eu falo que não existe, né? Pelo menos até onde eu entendo, ninguém está fazendo isso no mercado, porque eu quero que elas realmente tenham resultados. Então, por isso que ela não é online, ela é presencial, para pegar na mão e entender esse passo a passo. Muito legal, Lê. É pacote completo mesmo, né? Bem completo. E para quem tem interesse de participar da sua mentoria, como faz? Então, a próxima turma vai ser em fevereiro, né? Em breve eu vou falar as datas, tudo certinho, mas é só me chamar lá no meu Instagram, leticiagarim.arc, que aí a minha equipe entra em contato com vocês e explica certinho como que faz para entrar na fila de espera, que o pessoal não vê a hora. Fala, Lê, quando você vai abrir a nova turma? Né? Então, a gente tem uma lista de espera aí, porque realmente é algo que tá tendo muito resultado, né? Em números, né? Não é só visual, né, das minhas mentoradas, mas em números, faturamento e a pessoa não desistindo da profissão, que isso acho que é o diferencial. É o maior benefício. É o que me motiva a continuar isso. Além de eu ensinar, eu falo, quando a gente retribui, eu acho que eu tô aprendendo muito mais com elas. É genuíno essa troca. É sobre o propósito, né, Exato. Lê?
Lê, e você tem redes sociais super expressivas, né? Hoje você tem duas, né? Você tem a do seu escritório, que eu acho que tem 40 mil seguidores, é isso? Exato. E você tem uma do seu apartamento também, que tem 80 mil seguidores. Conta um pouquinho pra gente disso. E qual o papel das redes sociais hoje no seu escritório e para os escritórios no geral? O que você pensa sobre isso? Olha, eu recebi na minha caixinha de perguntas essa semana, Lê, como que faz para você captar no offline? Eu fui muito difícil, porque hoje rede social é tudo, né? Eu acho que o legal da rede social é que você consegue encontrar o equilíbrio, independente da sua forma financeira, da onde você veio, independente de quem você seja, né? A ambiência que você estava, se você é pobre, se é rico, se você é estudioso, se você não é, independente, né, da onde você estava, você consegue se equilibrar com os grandes. Né? Então, às vezes, você tem... outro tem um social media, outro tem isso e aquilo, mas é você. Lá você consegue contar a sua história de forma gratuita, né? Sem vender, que antes você tinha que estar em rádio, televisão, fazer investimentos altíssimos. E hoje a rede social, você consegue encontrar esse equilíbrio, né? Então, a rede social é tudo. Então, não só Instagram, YouTube, tem TikTok. Eu acho que o mais importante é você entender a sua persona. Né? Hoje, o meu público são clientes mais velhos, que eles falam, Lê, você vai construir a minha última casa da vida. Então, eles não vão estar no TikTok. Então, hoje eu não perco energia no TikTok. Eu ganho energia no Instagram. Em breve a gente vai lançar o nosso YouTube, hoje o YouTube ele é uma frente muito grande para quem quer olhar com mais calma, com mais detalhe. E os clientes mais velhos, né, que gosta de entender mais no detalhe, estão no YouTube. Então, por isso que você tem que entender primeiro a sua persona, que é isso que eu ensino na minha mentoria. Não adianta você atirar para todo lado, que aí você não vai atingir ninguém. Então, a gente entendeu o nosso público, em breve a gente vai estar no YouTube, a gente é muito forte no Instagram. Instagram, gente, é todos os dias, stories, feeds. Se você conseguir mais de uma vez por dia no feed, melhor ainda. Mas você tem que estar nas redes sociais, porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, com certeza. Então, todo momento você tem que estar ativando essas redes sociais. E quem é seu público hoje, então? Você começou a falar, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Então, hoje, o nosso público geralmente são clientes mais velhos que falam, Lê, já tive outras arquitetas, não tive experiências, né, positivas, e aí você vai ser a minha última arquiteta. Olha a responsabilidade. Vai ser a minha última casa, né, que eu vou... Meus filhos já cresceram, já estão fora, então é só eu e minha esposa. Então, muitos vezes saem de casas grandes, indo para apartamentos, pensando em conforto, né, acessibilidade, que isso é bem importante. Longevidade, né? Longevidade, materiais, né, que sejam práticos para a limpeza, organização, praticidade. Então, isso os nossos clientes assim sempre gostam do nosso trabalho, nos procuram já por isso, né? Então, o cliente alto padrão é um cliente exigente, né, que é tudo para ontem. Mas aí fala, eu estou com uma boa arquiteta, então eu posso, se eu quiser mudar o projeto, que ela vai conseguir me acompanhar, que ela tem uma equipe grande por trás, né? Então, essa é a ideia, né? A gente criar espaços super exclusivos, diferentes para os nossos clientes, né? E que eles sintam esse conforto. Então, imagina você criar a última casa para essa família, né? É uma responsabilidade muito grande. E esse foi o projeto que mais te marcou, assim? Então, o projeto que acho que mais marcou, foi esse, né, dessa cliente, que foi a primeira que falou assim, Lê, eu lembro quando você estava no carro da sua mãe, comendo marmita, e sua mãe com o porta-mala e as roupas, e eu via, né, assim, na época quando a gente é criança, não entende, né, era a tristeza, né, de você não estar podendo almoçar no restaurante, comendo marmita, né, hoje marmita é fitness, né, tem a mesma marmitinha, mas anos atrás, né, 25 anos, não era assim. Né, era visto de forma preconceituosa. Ela falou, Lê, eu via você no sol, na chuva com a sua mãe, de madrugada vocês chegavam cedo para encontrar vaga no estacionamento, para quando tivesse, né, a reunião dos pais, vocês tivessem as primeiras. Então, você tinha que ser arquiteta, e é a última arquiteta nossa. Então, a gente cresceu nessa casa, né? Eu comecei a namorar com meu marido nessa casa, né? Há 60 anos atrás. Então, tinha que ser uma arquiteta especial, porque eu comprei a casa da minha mãe. Então, a gente vai fazer todo o retrofit, até que a gente reformou ela toda, né? Fizemos vigas, pilares, tudo novo, para ter esse conforto. E ela falou, e o desafio é ter acessibilidade, né? Que minha mãe já tem 80 e poucos anos, eu preciso colocar essa acessibilidade, né, para ela,
Mas tinha que ser você, não tem outra opção de outra arquiteta, né? Que eu conheço a trajetória, conheço a sua história, né? E tinha que ser você. O legal é que essa casa, na frente tinha um muro. E até hoje tem um muro do coração dos dois, com as iniciais dos dois, quando eles estavam namorando. Então, olha a responsabilidade, né? De a gente participar da vida de alguém, né? Dentro da família. E aí, a gente tem um outro caso muito legal também de outro cliente nosso, que a gente fez também, foi a terceira arquiteta, e eu brinco, falei, gente, o problema é o cliente ou o arquiteto, né? E aí a cliente, a gente fez, eram 250 metros em Alphaville, na frente da gruta, um apartamento maravilhoso, e eu falei, não, em 5, 6 anos atrás fizeram outra reforma, não é possível, né? Tem tantas opções, o apartamento tá assim, a gente já cansou, a gente já tá aqui há mais de 15 anos e tudo mais, a gente já reformou e a gente fez um projeto, assim, deslumbrante, maravilhoso. E aí eu falei, bom, vocês vão ter que ficar em Airbnb, porque vocês moram hoje no apartamento, né? Foram 7 meses de obra pra gente reformar tudo. E aí, quando eles voltaram, era outra experiência. Então, hoje eles vibram, recebem amigos, família. E o legal é que a filha deles, na época, tinha 16, 17 anos. E aí, depois, a minha cliente falou, Lê, minha filha tá fazendo arquitetura por conta de você. Então, olha o peso, né? Da responsabilidade da nossa profissão. Então, isso pra mim, assim, é o maior feedback, né? Falou assim, uma pessoa, né, se identificou com a profissão e foi fazer arquitetura por conta da experiência, que ela estava lá a vida inteira dentro do apartamento, viu o sentimento que é, né? Como a arquitetura realmente transforma a vida das pessoas. Como que era a casa deles antes, a mesma casa agora pensada e elaborada para aquela família e como isso refletiu em outras frentes da vida, né? E ela falou, não, é a profissão que eu quero seguir. E até hoje ela fala, Lê, eu tô agora na faculdade, queria dica de livro, Lê, tô querendo comprar meu primeiro notebook. Qual, né, segmento você acha que fica legal para me ajudar? Então, é uma troca muito grande. E eu falei, eu gostaria de ter tido, né, uma mentora nessa fase, quando eu estava na faculdade, de me direcionar. Então, hoje eu tenho a oportunidade de direcionar alguém. Ensiná-la também, com certeza. De falar assim, é isso, é esse passo a passo, né? Faz isso, faz aquilo, faz bastante estágio, né, para você ganhar experiência. E é muito gostoso. Muito legal. E quais foram as maiores conquistas da sua carreira, Lê? Olha, foram tantas, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que honrar até a pequena conquista, né? Eu acho que o escritório tem várias pequenas conquistas. Eu acho que uma das maiores foi ter o meu primeiro escritório físico, que era algo que eu queria muito. Eu fazia as reuniões, quando eu não tinha escritório físico, eu levava uma mala de rodinha com todas as amostras, porque eu queria levar essa experiência para o cliente. Aí eu levava, até hoje, eu tenho foto disso, muita gente lembra, eu levava de, né, malinha, rodinha, até a casa do cliente, abria a mala e falava, isso aqui é o piso, isso aqui é a pedra, isso aqui é a tinta, isso aqui é isso, é aquilo. Então, eu já tinha esse olhar, né, com a experiência, mesmo que eu não tinha espaço físico. Então, ter o espaço físico, para mim, foi uma realização muito grande. Tanto pessoal, profissional. E aí, eu sempre pensei muito no meu profissional. Então, né, eu acabei, às vezes, deixando outras frentes da vida, né? Porque eu quis focar muito a profissão, né? Que ali é o meu ganha-pão. Então, eu investi tudo que eu tinha e o que não tinha. E quando eu fiz o upgrade, foi a minha outra realização profissional. Ir para Milão, que é a maior feira, né, de arquitetura do mundo. Ano que vem vai ser o 4º ano consecutivo que eu vou. E, assim, é sensacional. Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Porque é incrível a experiência. Tudo que é tendência do mundo sai lá. Sim, não só no salão, como no que acontece ao redor, né? Exato, exato. Fora da feira ainda é incrível, né? Google, várias experiências de grandes marcas, né? E acaba refletindo nos próximos anos, né, da arquitetura. Então, são tantas, assim, até as mínimas de ter o primeiro iPad, sabe? Acho que a gente tem que agradecer mais, pedir menos e agradecer mais tudo que a gente tem. Que às vezes a gente para pensar, se eu parar e fico refletindo, falar, o que eu pedi? Às vezes, há 2 anos atrás, eu estou conquistando hoje sonhos que eu achei que eu iria conquistar daqui 10. E eu não paro de pedir. Premiada também, né, Lê? Esse ano foi incrível, de premiações, ganhei muitas viagens, né? Pelo nosso trabalho, reconhecimento, né, do que a gente vem conquistando com as marcas, né? E assim, tá sendo, cada ano é mágico, né? 2026 eu sei que vai ser ainda mais incrível e a gente tem que sempre levar essa energia com isso, né? Eu brinco com as minhas mentoradas, né? Hoje a gente tem clientes que são desafios, né? Conforme toda empresa tem, né? Tem os seus desafios diários, mas os outros, né? Os 99%, né? A gente tem que focar nesses números, não naquele 1%.
Porque senão a gente foca e aí, né, fica triste, nosso psicológico não tá bom, então a gente tem que emanar energias boas, fluídas, e eu sei que 2026 vai ser ainda mais incrível, vocês vão acompanhar junto comigo. Com certeza. E ela não falou aqui, mas eu vou falar. Ela foi arquiteta de destaque pela Porto Belo. Ela foi eleita 3 vezes melhor arquiteta da cidade. Então, desde 2023, né? 2023, 2024 e 2025. Enfim, então, acho que isso é só resultado aí de todo o seu esforço, todo o seu empenho, seu olhar aí dedicado, seu olhar carinhoso mais do que isso, né? E agora, para encerrar, quando você olha para toda essa jornada profissional, pessoal, porque você teve também todo esse trabalho de rebranding pessoal, né, que você de imagem pessoal que você me contou aí que você fez, o que mais te orgulha? O que você ainda sonha também em conquistar? Acho que o que mais me orgulha é com certeza a minha história. Eu acho que a minha história assim inspira outras pessoas, né, a não desistirem, porque tem muita gente que coloca a gente para baixo e poucas que colocam a gente para cima, né? E eu sou uma das que colocam todas as minhas amigas, quem é do meu ciclo, né, de convívio, fornecedores, eu sempre levo todo mundo para cima. Eu acho que saber de onde a gente veio, né? Eu tenho uma foto, né, eu, minha irmã e minha mãe, no carro com o capô, né, o porta-malas aberto, e eu sempre posto, falei, gente, isso é uma foto para lembrar de onde eu vim e nunca esquecer disso. Sempre lembrar, né, da onde eu estava, onde eu estou hoje, e não esquecer, porque eu acho que as pessoas acabam esquecendo, né, essa essência. Então, é algo que eu nunca quero deixar de criar essa experiência, não ter medo de investir na minha equipe, investir em cliente, investir em experiências, que quem não quer ter uma experiência legal numa viagem, né, num restaurante, então por que não com o seu maior sonho, né, que é o projeto? Sim. Então acho que não esquecer a sua história, né, de onde você veio e aonde você quer chegar, acho que é a base, né? A nossa família, né, a base, você ser ético, honesto. Eu acho que são passos, você pode crescer mais devagar, sendo justo, honesto, mas você vai crescer com o pé firme, né, e bem posicionado, né? Os clientes vão ver. Hoje, o escritório fazendo 7 anos, eu brinco que o maior feedback meu é os clientes que voltam. Hoje, eu tenho clientes que eu estou fazendo 3º, 4º projeto, principalmente quando é cliente comercial. Então, você fala, olha que honra. Se o cliente volta, realmente ele colheu os frutos, sentiu a essência da casa dele e me recontratou de novo, né, para realizar esse sonho, né? E aí me contrata para fazer o projeto do filho, a casa de campo, a casa de praia. Então, para mim, esse é o maior feedback. E é o passo de... É um passo a passo, é de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai realizando esses grandes sonhos. Mas onde você ainda sonha em conquistar? O que você ainda sonha em conquistar? Eu sonho muito. Eu sonho muito. Eu quero ter a nossa construtora de obra, né? Hoje eu vejo como o meu nome é importante no mercado, né? Pensando em qualidade, né? Então eu penso em ter a nosso time, né, de obras. Eu quero viajar mais a trabalho, eu quero proporcionar isso para minha equipe também, essas viagens, né, para elas entenderem como é o mundo, né, com uma outra visão. Eu brinco no escritório que eu falo, quem fizer 10 anos comigo, vai comigo para Milão com tudo pago. Então, acho que essa essência, né, vai fazendo toda a diferença, né? Eu quero ter a minha loja física, né, com essa parte de decoração. Hoje... eu tenho pessoas que não conseguem fechar o projeto conosco, mas vai ter o meu cheirinho, né? Eu quero que elas tenham experiência. Hoje elas já compram no meu site, né? O sabonete, o difusor, já tem um pouquinho da experiência do escritório. Mas eu quero mais, a mesma experiência, esse carinho do bolinho, o café, eu quero ter na minha loja física também. Então, eu já tenho tudo muito bem planejado. Eu acho que o grande diferencial, eu consigo visualizar. Eu acho que quando a gente visualiza, né? O mapa dos sonhos que todo mundo fala, é real. Né? Porque a nossa mente não sabe o que é real e o que não é real. Então, quando a gente imagina, né, o que ainda você não realizou, você materializa isso de várias formas, né? Isso é incrível. Quando eu fiz a ampliação do meu escritório, não tinha chance nenhuma do rapaz sair do lado. E aí eu já tinha feito o projeto. Desse lado não dava para ampliar, que a sala era pequena. Desse outro lado... tinha mais 2 salas, eram as salas que eu queria. Aí o dono falou assim, não, você é doida, Letícia, eu moro aqui do lado. Eu venho a pé pro meu escritório, eu não vou sair daqui, as salas são minhas. Falei, não, você vai crescer tanto, você vai crescer tanto. Que você vai precisar sair. Que você vai ampliar, você vai pegar um galpão, porque não faz sentido essa logística. Vocês, o dia inteiro elevador, ele não atendia cliente. Eu falei, você vai para um galpão. Aí, no dia do meu aniversário, dia 24 de janeiro, tinha passado uns 8 meses. Eu falei, Letícia, você é fogo.
Nossa, você é terrível. Eu tô indo embora e eu tô indo para um galpão. E você que Olha vai fazer só. o projeto. E não tinha chance nenhuma dele sair. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha o meu escritório, eu só ampliei. Então, eu mantive toda a estrutura inicial. Então, por isso que eu falo, né? A gente tem que emanar, né, essa energia. E aí, em todo momento, hoje já tem 1 ano que a gente ampliou. E eu falei, você vai dar esse último espacinho aqui que eu vou montar minha loja de decoração. Dele, Letícia, pelo amor de Deus, meu espaço tá minúsculo aqui. Eu venho andando pro meu escritório e minha equipe tá lá no galpão. Eu falei, mas Deus vai te abençoar tanto que esse espacinho aqui não vai ser nada para você. E vai ser tudo para mim, para eu montar minha loja que tá do lado do escritório. E aí, agora, nesse final do ano, ele falou assim, Letícia, mais uma vez, eu vou sair daqui e esse espaço eu vou te dar. Olha só. E é onde a gente vai montar em breve a nossa loja de decoração. E já tá o projeto feitinho dentro aqui da minha cabeça. Mas é isso, é o mapa funciona dos nossos sonhos. Então, o que mais tem aqui é sonhos. O Paulo, que é meu marido, trabalha comigo, ele que me aguenta. Ele falou, meu Deus, você para, porque não dá mais, você sonha demais. Eu falei, mas você sabe que tudo que eu sonho a gente realiza juntos, né? E é isso, acho que acho que o grande finale, né, que eu queria falar é que vocês sonhem, não tenham medo de sonhar, porque não paga, né? E o nosso subconsciente não sabe, né, o que é real e o que não é real. Então, vamos sonhar muito. É isso. Né? E a gente vai realizar. Querida, muito obrigada por esse bate-papo obrigada. inspirador. É muito bom ter você aqui conosco. Foi incrível. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Amei participar. Gente, eu espero que vocês sonhem com a gente, que vocês peguem toda essa inspiração aqui da Letícia Garim. E eu vejo vocês no próximo episódio do ArcTalks.